Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que já embarcou nos Estados Unidos e já vai treinar nesse dia, galera. Palmeiras já treina hoje, terça-feira, para o jogo de domingo. Verdão que vai enfrentar o Porto às 19 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Agora é Copa do Mundo de Clubes, vamos aos Estados Unidos movimentar nossa reportagem, começando com a Gabriela Ribeiro. Gabriela, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Seleção. O Palmeiras já está aqui nos Estados Unidos, chegou ontem aqui a Greensboro, na Carolina do Norte, onde o time vai fazer toda a preparação entre os jogos da fase de grupos da competição. A delegação desembarcou ontem por volta das 10h30 da noite no hotel e foi recepcionada por alguns torcedores que estavam hospedados no mesmo local. Torcedores que aproveitaram para tirar aquela foto, para dar aquela primeira palavra de incentivo, de apoio para os jogadores que estavam chegando depois de um dia longo de viagem, foi um dia inteiro de viagem até chegar aqui aos Estados Unidos. Bom, e Palmeiras que já tem treino hoje à tarde, o primeiro treino, o primeiro dia de preparação aqui na Carolina do Norte, vai ser na universidade aqui da cidade, já está toda preparada, toda envelopada, e a gente vai poder acompanhar os primeiros 15 minutinhos de treino, o que não é comum no Palmeiras, né? Faz muito tempo que a gente não acompanha um treino aberto ou alguns momentos de trabalho aí do técnico Abel Ferreira em preparação de treino, e hoje a gente vai ter essa oportunidade por aqui, um treino que vai ser um treino um pouco mais tranquilo, até por causa de todo o desgaste do Palmeiras da viagem, até porque tem tempo até a estreia no próximo domingo contra o Porto lá em Nova Jersey, e o Palmeiras que também não está completo, não está com todos os jogadores nessa delegação. O Estevão, por exemplo, está com a seleção brasileira, outros jogadores estrangeiros também estão com as respectivas seleções, como Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e o Richard Rios, que está com a seleção da Colômbia, mas também já é um ponto de preocupação para esses primeiros dias do Palmeiras por aqui. Isso porque o Néstor Lourenço, técnico da Colômbia, disse que ele sentiu dores nos treinos e deve ser um desfalque para o jogo de hoje da Colômbia contra a Argentina. A previsão é que o Richard Rios chegue aqui nos Estados Unidos amanhã, junto com os demais jogadores convocados e a presidente Leila Pereira. E aí sim o Palmeiras vai reavaliar a situação do jogador para ver qual vai ser o tratamento aí nesses primeiros dias, se ele vai ter condições também de participar da estreia do Palmeiras no próximo domingo. A gente está aqui no centro de Greensboro, indo agora daqui a pouquinho para esse treino na universidade, como eu disse, às 4 da tarde, horário local, 5 da tarde, horário de Brasília. Estão preparados para a primeira rodada dos clubes brasileiros? Vocês que torcem para os clubes e vocês que vão secar os clubes brasileiros, seus rivais, vocês estão preparados logo para a primeira rodada? O Palmeiras, por exemplo, no domingo, 7 da noite, encara o Porto. Jogo chave, visando a liderança. Se espera que Palmeiras e Porto briguem pela liderança do grupo. Então já é jogo chave, logo na estreia. O Botafogo enfrenta um time que, se ele não ganhar do Seattle Sounders, esquece o Mundial, porque na sequência vem PSG e Atlético de Madrid. Então tem que estrear com vitória o Botafogo se quiser sonhar com a dura missão de passar de fase. O Flamengo encara o Esperance. Por que eu acho esse jogo chave também para o Flamengo? Já que o Chelsea desponta como o bicho-papão, na teoria, pelo menos, do grupo, o Flamengo vai duelar contra o Esperance e contra o Seattle. A gente vai saber o nível desses times no Mundial, para ou desafiar o Chelsea ou ser um segundo colocado. Então, assim, já é um jogo tenso também, na minha opinião. O Fluminense encara o favorito do grupo, que é o Borussia Dortmund. Já pensou começar o Mundial surpreendendo os alemães, logo de cara? É decisão para todo mundo, né? Decisão para todo mundo. Decisão para todo mundo. Pode ser de quem está pensando em ficar em primeiro, como o Palmeiras no grupo do Porto, o próprio Fluminense com o Borussia, Flamengo. E o Botafogo, de fato, vencer esse jogo e depois encarar as duas pedreiras que vão vir pela frente, de repente tirar ponto de um e classificar em segundo. Tudo é possível. Eu estou numa expectativa muito boa também dos clubes brasileiros de pelo menos passarem, todos eles passarem para a segunda fase do campeonato. Até o Botafogo? Até o Botafogo eu estou numa boa esperança, porque é final de temporada para eles, como eu falei. É final de temporada para eles. Não sei como vai chegar, principalmente o Paris Saint-Germain nesse campeonato, nessa competição. Tudo, ganhou tudo, a gente não sabe. Né? O Dembélé, pelo que eu vi, é um que já não vai jogar esse jogo. Então, assim,
é uma esperança mais pro Botafogo. Aí o Botafogo consegue vencer o primeiro jogo, o time chega com confiança para um segundo jogo, que tudo pode acontecer, é um jogo só. É isso, mas que essa questão do Paris Saint-Germain eu também estou bem curioso. Eu acho que se a gente olha a formatação desses clubes, a gente vai olhar, por exemplo, o Real Madrid, precisa dar uma resposta. O Manchester City precisa dar uma resposta. O Paris Saint-Germain é um time maravilhoso, mas ganhou tudo. Realmente pode acontecer um relaxamento ali, uma desmobilização para essa competição. E aí, cara, em 90 minutos, tudo pode acontecer. Você tem uma bola ali que você consegue escapar, faz um golzinho, se fecha depois. É esse tipo de jogo. Por mais que não seja a característica do Botafogo, não dá pra gente achar que vai encarar PSG e Atlético de Madrid de peito aberto, porque tem mais qualidade do lado de lá. E tudo é teoria, né? Tudo é teoria, assim, a gente fala, no papel os caras são melhores, né? De repente o Paris Saint-Germain é bem melhor, mas é teoria. Dentro de campo, quando o juiz vai lá e apita, começa o jogo... É bom ou ruim não começar contra a PSG ou começar com o jogo em tese mais acessível pro Botafogo? É melhor começar pelo mais acessível. Também acho, claro. Concordo. Eu só não tô tão confiante quanto o Felipe Melo. Eu acho que vai ser tudo muito complicado, independente de quem os times brasileiros irão enfrentar. E aí eu coloco tudo no mesmo pacote. E se o PSG empatar com o Atlético, possível, perfeitamente plausível, o Botafogo vence, ele vai como líder do grupo, cara. Vai grandão já pra segunda Mas veja bem, não estou falando que não vai ser complicado. Pelo contrário, complicado vai ser e não tem como não ser acho complicado. Que pra todo mundo ali. Vai ser complicado para todo mundo, mas eu tenho esperança e estou numa boa expectativa para que os clubes brasileiros possam se classificar. Óbvio, como eu já falei em outros programas, que quando se tratando pelo menos do Botafogo, que tem PSG e Atlético de Madrid, é mais difícil, mas tampouco é impossível. Assim, a nossa experiência de mundiais, né, de 12 para cá, desde que o Corinthians se tornou o último time campeão mundial e o último time sul-americano a bater um europeu em competição oficial, eu estou habituado, eu preparo o meu espírito, não para projetar duelo de brasileiro com europeu, porque eu acho que são mundos muito diferentes. Realmente, eu não tenho um grande otimismo quando a gente pega os principais times da Europa. Eu acho que a nossa realidade mesmo é duelar de igual para igual contra os melhores times da Ásia, os melhores times da África. Eu acho não, isso é informação, né? Basta ver o Mundial de Clubes. O Felipe jogou o Mundial de Clubes em que o Palmeiras, do Abel, foi derrotado por um campeão de CONCACAF, o Tigres, e depois perdeu nos pênaltis para o Al Ahly, mas, André, gigante do futebol africano. Desculpa, mas esse aí, acho que não vale essa comparação. Por quê? Porque foi na época da pandemia, essa foi bem pesada para o Palmeiras. O Palmeiras veio de uma pandemia, o Palmeiras acabou o campeonato, viajou, ficamos presos no hotel, não tivemos tempo para descansar e nem tampouco para o fuso horário, porque quando começou os jogos, nós ainda estávamos, era de noite, nós estávamos acordados, era 6 horas da manhã que estava o sono, sabe? E eles ali tudo bem preparados, nós não tivemos tempo hábil para preparação, né? Aí acabamos perdendo o primeiro jogo, o segundo perdemos no pênalti também. Então assim, depois quando eu tenho a oportunidade de voltar com o Fluminense, tudo é diferente. Nesse ano, depois do Mundial, nós voltamos e jogamos ainda a final da Copa do Brasil. Então foi um ano muito atípico, muito complicado. Mas você vê, o Flamengo também caiu em semifinal. Sim. O Atlético Mineiro caiu lá atrás. O River do Marcelo Gallardo. O Botafogo agora. O Atlético Nacional da Colômbia caiu em semifinal. Por isso que assim, o histórico tem me mostrado que a nossa realidade é duelar mesmo, em jogos muito equilibrados contra os melhores times da Ásia, da África. Eu acho... Pode... Não, vai lá, Aline. Eu acho que a gente está mais longe dos europeus, né? E quem estava lá embaixo dos outros continentes estão mais próximos da gente. E por isso que eu acho que não vai ser fácil para ninguém, não é só contra os europeus, assim. Eu acho que vai ser complicado para todo mundo. É claro que a gente não sabe como os europeus vão chegar para ser final, né? De temporada. Muita mudança também de treinador. Muito treinador acabou saindo. Então é um trabalho novo, que nem começou ainda, tá nessa preparação. É claro, tem tudo isso. Mas olhando o futebol hoje em dia, eu vejo honestamente que existe essa diferença da gente
para o europeu, mesmo a gente tendo esse ponto de interrogação de como vai chegar nesse momento, e uma aproximação dos outros continentes próximos aos brasileiros. E mais uma vez eu vou repetir, para mim vai ser complicado para todo mundo, não é só para brasileiro, não é só para... Enfim, é a minha concepção sobre o que vai ser esse Mundial, mas que a gente torce, óbvio, e quer ver os brasileiros passarem, tem total expectativa sobre isso, mas eu acho que vai ser bem complicado. Complicado vai ser, mas eu tenho assim, otimismo para a classificação dos clubes brasileiros, porque eu concordo, o pessoal da Ásia, aqueles outros times estão mais próximos das equipes brasileiras, nós estamos um pouco mais longe, de fato, das equipes europeias. A primeira prateleira, né? Exatamente. Isso aí. Palmeiras e Porto é diferente de Flamengo e Chelsea, de Botafogo e exatamente. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Borussia Dortmund jogar, e apesar dos últimos jogos do Borussia no campeonato alemão ganharam, mas quando eu vejo assim, antes estava passando um tempo de muita dificuldade, perdia para times assim que eram considerados pequenos, sabe? Quando eu vejo o Manchester City chegar na final em um Wembley contra o Crystal Palace e não vencer o jogo, sabe, assim, o futebol é isso, não tem uma ciência exata, tudo pode acontecer, e quanto mais num jogo, se você tiver um time bem armado defensivamente, como eu falo, passa 15, 20 minutos, os caras não fazem gol, a gente não sabe como é que vai estar o psicológico desses atletas, o cansaço físico e mental desses atletas que chegaram e conquistaram. Então, assim, é um momento que pode acontecer, né? Quando nós vimos o São Paulo sendo campeão do mundo, o Corinthians sendo campeão do mundo, ninguém esperava tão pouco que o Corinthians fosse ganhar do Chelsea. O Corinthians foi lá e ganhou do Chelsea. Então, assim, um jogo tudo pode acontecer de fato. Eu só sei que vai ser um torneio espetacular, que vocês vão acompanhar todos os jogos no Sport TV e aquele friozinho na barriga já tá batendo, tanto dos torcedores quanto dos secadores. Porque é isso, cara, ele vai mexer com o Brasil inteiro, né? De quem torce e por quem seca os times que lá estarão. Tem um detalhezinho, o Felipe citou o Dortmund, e é para os dois lados, né? Porque, cara, o Dortmund deu um calor no Barcelona nas quartas de final, que o Barcelona passou por um triz, basicamente, né? Pressionou até o final do jogo o Barcelona, explorando as costas da defesa do Barcelona. Então, assim, é muito difícil de fazer um prognóstico. É claro que a racionalidade diz pra gente que há uma diferença gigante. A gente pode colocar uma primeira prateleira ali com o Real Madrid, com o Manchester City, com o PSG, com o Atlético de Madrid, até Internacional. Bayern, né? A Internacional. O Chelsea também, né? Chelsea também, quarto colocado na Premier League, né? City, a própria Juventus. Então, assim, Inter de Milão. Essa é a primeira prateleira. Se você fosse me perguntar, se eu tivesse que apostar no bolão, eu acho que eu colocaria ali essas 7, 8 equipes que eu falei, como as equipes que chegariam às quartas de final. Mas a gente, por exemplo, tá citando a Copa do Mundo de Clubes. O que acontece na Copa do Mundo de Seleções? Toda vez tem uma zebra, cara. Marrocos chegou na semi, Croácia foi vice em 2018. E por que tem? Porque é um campeonato único, que acontece ali num período da temporada onde muita gente chega desgastado, muita gente chega com a barriguinha cheia já, ter conquistado muita coisa. O PSG é um grande exemplo. Vamos ver como é que o PSG vai reagir a essa competição. Óbvio, o Luiz Henrique é um grande treinador, tem grandes jogadores ali, ele pode fazer a galera se mobilizar. Mas também pode acontecer de entrar, né, a meia trava. Conclua, Felipe, pra gente voltar ao assunto da nossa presença aqui, que é a seleção brasileira, que o Mundial mexe com a gente mesmo, mas conclua. Isso que você falou, né? Os caras podem chegar lá também, irmão, ganhamos e continuamos com fome de vencer, todo mundo com psicológico, né? Eu tô tranquilo, vamos chegar lá e vamos jogar e vamos dar show. Pode acontecer isso também. A gente pode esperar um Paris Saint-Germain que chegue lá e dê show, né? O que de fato é mais fácil de acontecer, né? Eu acho muito mais fácil um elenco onde reúne grandes astros do futebol e que estão vivendo um ótimo momento com a confiança super elevada, é mais fácil eles chegarem lá mesmo cansados e fazerem um bom campeonato. E imagina a fome do Real Madrid estreando o treinador, depois de ver o Barcelona brilhar no Campeonato Espanhol, vai estar treinador, do Mbappé ver um monte de rival superá-lo em corrida por prêmios individuais, e esse cara tem uma chance, pô, se eu botar o Mundial embaixo do braço, podem ser que eles lembrem de mim no final do ano. Mas voltando ao motivo da nossa presença aqui, o Brasil e Paraguai de logo mais, a gente estava debatendo sobre a seleção paraguaia, antes de ir lá para os Estados Unidos ao vivo. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!